Quando a gente vai iluminar paisagismo, aqui na entrada do salão tem essa área de paisagismo, que é bem interessante. Tem essas, não lembro qual é o nome dessa espécie, espada de São Jorge, eu acho, mas a gente não sabia, da mesma maneira, a gente não sabia a quantidade de plantas que teria aqui, né? E elas são naturais, tá, gente? Isso é bem legal lembrar. Então, se a gente ia ter 10 aqui, 15 ou 3 ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. E mesmo sabendo agora, quais são as opções que a gente tem e que a gente vê muito por aí? O pessoal botar aqui um embutido de piso para iluminar aqui, um embutido de piso para iluminar aqui. E tudo bem, é uma opção. Porém, ela não fica uniforme, né? E a gente acaba tendo muito brilho e uma não uniformidade. Quando você tem dentro de um vaso, um único vaso, isso pode ser legal, pode ser interessante. Só que como aqui a gente tem várias dessa espécie, pode ser mais interessante para você ter uma fonte linear, porque dessa maneira você vai poder acrescentar e subtrair e sempre vai estar bem iluminado. Isso é bem legal, tá? Além do fato, é claro, de compor, né? Então, se você analisar, tem esse perfil aqui e tem esse perfil aqui, que também contribui para amenizar o reflexo de quem olha de fora. Além de também contribuir para iluminar a parede, né? Tanto que se eu ponho a mão aqui na frente, ele começa a fazer um pouco de sombra. Então é legal, ou seja, a gente não está iluminando só o paisagismo, a gente está emoldurando esse painel ou esse plano que é justamente na entrada do Salão Royal. Então aqui a gente está bem embaixo do letreiro, né, que antecede a recepção. Então o letreiro também contribui muito para amenizar reflexo. E aqui a gente tem mais um pouco de paisagismo e aí é exatamente mesmo argumento, a mesma solução com o mesmo argumento, né? A gente poderia ter um embutido de piso aqui, um embutido de piso aqui. E aí iluminaria inclusive com mais força, porque é a comparação de fluxo luminoso versus candelas, né? Então aqui entrega muito menos intensidade luminosa, só que a gente acaba tendo mais uniformidade. Então pode ser um aspecto mais interessante. Como aqui o destaque são os profissionais, os clientes, os serviços, a unha. Então a gente não quer uma coisa tão luz e sombra, a gente queria uma coisa mais uniforme. Então nesse caso eu considero mais adequado esse perfil aqui, tá? Para usar no paisagismo. Bom, agora a gente está aqui, já fizemos algumas fotos lá dentro do salão e a gente voltou aqui para mostrar o Cristo de novo, né? E para mostrar o caminho que a gente faz desde a lagoa até ali o caminhar de um pedestre e para mostrar como a iluminação contribui para que ele se destaque em relação aos edifícios laterais, a loja que está do lado, a outra loja que está do lado, o prédio que está do lado. Então vamos fazer um pequeno passeio agora para você perceber como a iluminação é importante na valorização de um estabelecimento, de uma edificação, né? E como tem diferença, né? A gente está aqui numa clínica, então ela é toda iluminada uniformemente por um único projetor. É uma postura de projeto, legal. E aí aqui, ó, vou te convidar a olhar o salão. Como é diferente, né? Como faz diferença. A gente pode até atravessar a rua aqui, porque esse passeio é interessante, né? E aí a gente pode parar exatamente na frente da onde tem o contraluz ali. Se não tivesse o carro parado aqui agora, mas tudo bem, a gente vai ali, né? Continua, né? Bom, então isso daqui é o que eu convido vocês a olharem. Tá bem escuro porque tá com muita luz.
Não, tudo bem, não tem problema. Então isso daqui é legal vocês perceberem que normalmente a iluminação pública mancha os projetos, né? Então a gente pode perceber que ela tem uma incidência na loja lateral. Quanto mais livre ela for de folhas, a gente pode até mostrar um pouquinho do prédio aqui, como ele é todo iluminado pela iluminação pública. Então, se isso fosse um projeto que a gente quisesse valorizar, isso seria um desafio, né? Ali é um pouco menos porque as folhas da árvore barram um pouco. Mas mesmo assim, se a gente tiver uma boa iluminação, a gente consegue fazer uma boa valorização. Aí eu agora chamo a atenção para a contraluz ali atrás, que está posicionada atrás do vaso, do cachepô. Então a gente tem uma técnica de iluminar pela frente, que a gente usou em todo o paisagismo, e a gente usou essa técnica de contraluz, de posicionar uma luminária atrás do objeto que a gente quer destacar, fazendo então a marca da silhueta, ou seja, mostrar a forma do corpo desse objeto com a iluminação por trás. E agora a gente pode olhar um pouco mais de perto. Vamos ali? Então aqui a gente acaba tendo um efeito bem interessante, justamente, mesmo que não tivesse a iluminação pública incidindo aqui, a gente tem esse efeito, a gente tem a valorização da forma dessas plantas ou de qualquer outro objeto que a gente use, né? Nesse caso as plantas, que é revelada pela luz que está vindo por trás. E ainda tem alguns efeitos aqui. O paisagismo, então, a iluminação que revela cada detalhe da forma dessa espécie. Então isso é muito legal a gente obter no paisagismo. Tá? Então é justamente o que eu falei que a gente não obtém naquela espécie. Então é muito interessante essa tomada, esse take, para ver como diferentes tipos de iluminação com lâmpada refletora revela textura, como eu já falei em palestra e falo muito no nosso curso de iluminação para criar atmosferas. Então aqui a gente tem luz dura, que é a luz de lâmpada refletora, que mostra luz e sombra, luz e sombra. Então através desse contraste de luz e sombras, que a gente revela ao máximo e valoriza, destaca ao máximo a forma dessa espécie. O que não acontece ali atrás, porque é uma luz difusa que está no perfil, certo? A mesma coisa vale para cá, ó. E aí, como a gente não sabia tanto como era o paisagismo, a gente não teve tanto o controle. Mas aqui no fim a gente tem um pouco de luz e sombra, que é legal. Aqui também. Aqui, como essa espécie é muito larga e a gente não tem muito espaço, aqui teria sido melhor se a gente tivesse um perfil. Mas ela ainda é tão larga que mesmo para o perfil não atenderia tão bem. Então a gente considerou melhor aqui ficar na parte de luz e sombra, porque é a parte de fora. Lá dentro a gente ter mais conforto visual, certo? Bom, e aqui, né, vocês podem olhar a luz que a gente pegou com 45 graus para poder iluminar os esmaltes que estão ali expostos e ao mesmo tempo servirem de luminância, servirem de referência luminosa para amenizar o reflexo. Da mesma maneira, os perfis que entregam quantidade de luz de trabalho e também servem para amenizar reflexo, e principalmente a luz indireta, que ilumina esses planos e, fazendo isso, ameniza reflexo pra caramba, pessoal. Muito boa essa técnica. Por último, a sequência de embutidos, e aí é o único ponto que tem embutido nesse projeto, que é lá para iluminar a parede verde, porque não tinha como iluminar a parede verde de cima até embaixo de uma maneira satisfatória sem ser com lâmpada refletora. Mas como não é na área de trabalho, por isso que a gente se permitiu dizer que é um salão que não tem nenhum embutido, porque na área de trabalho de fato não tem. Tem só para a parede verde. Inclusive a gente pode ir lá olhar agora. Vamos lá? Mas o que eu quero destacar é que a gente não tem de fato nenhum embutido nessa área daqui. A gente calculou tudo aqui, fez todas as contas para que a gente tivesse a quantidade de lux adequada, a quantidade de luz adequada para trabalho e chegar aqui com 500 lux. Só que como obter isso sem usar embutido?